CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Boa tarde também aos nossos companheiros que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos e que tenham uma tarde abençoada. Hoje, sábado, nós estudamos o Livro dos Espíritos e temos hoje um palestrante que veio de bem longe, é o nosso Tiago Alexandre, que ele é lá do Grupo Espírita da Prece, que fica em São João de Meriti. Então, veio prestigiar a nossa casa, né? Seja muito bem-vindo, Tiago. E nós estamos estudando já a terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Das leis morais. E hoje vamos dar continuidade, né, no capítulo 5º, a Lei de Conservação, das questões 711 a 717, que vai falar sobre o gozo dos bens terrestres e do necessário e supérfluo. Na hora dos passes, a nossa companheira Liane Bispo vai comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né, item 8, a Lei de Amor. Mas antes gostaríamos de dar alguns avisos. O primeiro deles, e muito importante, é lembrar a todos que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso para vibrar, caso seja necessário, por favor, que vão lá para trás atender, se for necessário, não tem problema nenhum, porque se atender aqui do lado de fora, aqui nesse outro salão, dá repercussão aqui e atrapalha o estudo, né? E é bom também que nessa hora a gente se desligue das coisas exteriores e foque aqui nesse momento tão importante que é esse estudo. Lembramos também das nossas redes sociais, né? Para quem não conhece, Centro Espírita Altivo Panfiro.com é o nosso site. Lá vocês vão encontrar todas as informações da programação doutrinária da casa. A casa tem estudo de segunda a segunda. O único dia que o estudo não é aberto às pessoas de fora, que é só para os médiuns da casa, é a sexta-feira. Mas nós temos estudos todos os dias, 8, 9, 10 horas da manhã, dependendo do estudo. À noite, a partir de 7 horas. À tarde, 5 horas. Então, por exemplo, nós temos segunda-feira, 5 horas, o curso das obras de André Luiz. Já estamos estudando Missionários da Luz. Quinta-feira, 5 horas, estamos estudando obras da Dona Ivone. Nós já estamos no Recordações da Mediunidade. Vai começar brevemente o Dramas da Obsessão. Então, são estudos muito interessantes, além das obras básicas, que são essencial, né, para a nossa compreensão. Então, a gente tem que estar sempre fazendo o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, temos também Céu e Inferno e a Gênese, e começamos agora obras póstumas, e também um curso interessantíssimo, que é a Revista Espírita, que é quarta-feira com o Newton, às 9 horas da manhã. Então, estudo é o que não falta para a gente, né? Nós lembramos também da nossa obra social, da nossa necessidade, que é sempre muito grande, são muitas famílias, todos sabem, né? E as necessidades são aquelas básicas, mas para quem quiser uma ajudinha, né, uma ideia, quando for ao mercado, então tem a necessidade nossa sempre, né? Peito de frango, óleo de soja, macarrão parafuso, arroz, feijão, café, açúcar e qualquer outro gênero alimentício. Porque assim a gente faz, né? A comida, o almoço, é o café da manhã, tanto para as mães quanto para as crianças, porque de barriga vazia fica difícil estudar o Evangelho, né? E mais também, para quem desejar, né, tivesse sentindo alguma dúvida, se estiver sentindo mal, no sentido de com alguns pensamentos, com algumas dúvidas, que quiser um atendimento fraterno, que, por favor, após a reunião pública, permaneça sentado, que um médium da casa, indicado pelo nosso diretor, ou ele mesmo irá fazer o atendimento, tá bom? Então, nós vamos, para iniciar o nosso estudo da tarde, vamos ler aqui um pedaço do trecho, item 8 do Evangelho, que ele é bem extenso. Vocês, ao chegarem em casa, complementem a leitura, por favor. Então, é o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. É o item 8, a lei de amor.
É uma mensagem do espírito Lázaro, dada em Paris em 1862. E diz assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Nós vamos parar por aqui e fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos dessa casa de amor, pedimos nesse instante que todos nós possamos estar em sintonia convosco, para que possamos aprender e apreender um pouco mais dessa doutrina que é puro amor, dessa doutrina que Allan Kardec, nosso mestre querido de Lyon, veio trazer para todos nós através desses espíritos benfazejos. Nós pedimos, Senhor, que nosso querido altivo, nosso professor José Jorge, nosso Baltazar, nosso espírito protetor Luiz e tantos outros, que inspire aos nossos companheiros que farão uso da palavra, para que eles possam ter a clareza de sentimentos e ideias, trazendo esse estudo que ambos prepararam com tanto carinho para todos nós. Que possa ser, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por iniciado a nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei, nós estamos aqui na Lei de Conservação, gozo dos bens terrestres. Eu vou ler somente a primeira pergunta, para que o nosso companheiro tenha mais tempo para desenvolver o assunto. Questão 711. Pergunta a Kardec: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Respondem os espíritos: esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não poderia ter imposto um dever sem ter dado o meio de cumpri-lo. Lá na questão sobre o necessário e supérfluo, a questão 715. Como o homem pode conhecer o limite do necessário? Resposta: o homem prudente o conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas próprias custas. Então, vamos endereçar os nossos melhores sentimentos, as nossas vibrações de amor para o nosso companheiro Tiago Alexandre. Seja abençoado, Tiago. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria primeiro dar boa tarde a todos. O meu nome é Tiago. Eu me sinto muito honrado em poder estar aqui. Posso levantar? Pode, tá. Pode levantar, que está tudo preparado para você ficar em pé. Tá, que ótimo. Fica à vontade. Porque eu falo um pouco alto, eu gosto de andar, eu gosto de ficar em pé mesmo. Tá bom, obrigado. Mais uma vez. Tem uma posição que eu faço. Opa, claro. Aqui? Opa. Ajeita aí. Isso. Opa, muito obrigado. Então, eu gostaria de agradecer, mais uma vez, o convite por poder estar aqui. É o segundo convite, no primeiro, infelizmente, eu não pude comparecer. E, através desse agradecimento, eu saúdo toda a espiritualidade dessa casa, todos os irmãos de luz, tarefeiros, os médicos, os psicólogos, médicos, dentistas, todos, advogados, os irmãozinhos da limpeza,
todos os médios, né? Porque os dons são muitos. E uma casa ela não é feita só de um médium ou de um outro tipo de mediunidade. Ela é um amálgama, né? É um complemento das várias potencialidades de todos os médios. Então, eu saúdo, né, essa espiritualidade bonita que tem aqui, tá? Uma espiritualidade muito bonita. Não sei se todos conseguem ver ou enxergar, mas acho que sentir sim, né? Acho que todos sentem a espiritualidade aqui da casa, os irmãos, os mentores. Então, eu queria agradecer o convite. Só fazer uma apresentação inicial rápida, tá? E eu vou entrar já no tema, tá bom? Quem é o Tiago, né? Essa pessoa que veio aqui conversar com vocês hoje, né? Eu acho que alguns pontos são bons de serem falados, né? O Tiago é um rapaz que é do grupo, né? Faz parte de várias casas, né? Mas a casa em que eu comecei no Espiritismo, em 2009, foi o Grupo Espírita Nosso Lar, lá em São João de Meriti, tá? Foi lá que me acolheu para o Espiritismo. Antes disso, eu era católico, né, praticante, nem tanto, né? Mas, como acho que a maioria de vocês, eu cheguei na casa espírita, não foi uma coisa assim muito voluntária, né? Geralmente o pessoal não chega na casa espírita, não é de uma forma assim, vamos para o espiritismo, para a casa espírita, ou para qualquer denominação religiosa, né? Geralmente você está precisando de alguma coisa, geralmente você está querendo completar algo na sua vida, né? E eu tinha muitos fenômenos mediúnicos, né? E onde eu estava não tinha explicação. Então, foi aonde eu cheguei, através de uma pessoa, de uma amiga, e nunca mais saí, né? Porque ali eu encontrei, né, respostas, eu encontrei um caminho para seguir, eu encontrei uma lógica, né? Então, assim, isso me ajudou muito e me ajuda, né? Nesses 13 anos, né, que eu tenho de caminhada na doutrina, né? Mas, apesar de eu estar há 13 anos aqui, eu faço palestra já há uns 10 anos, mas eu, como, né, é natural, eu não sou dono da verdade, eu não detenho todo o conhecimento, tá? Então, assim, eu acho interessante certas coisas serem pontuadas, né? É muito bom quando a gente conversa, quando as pessoas concordam, né, quando as pessoas discordam, principalmente, né, porque a gente vive num mundo hoje em que as pessoas elas não podem discordar, né? Nós somos obrigados a estar num time A ou num time B, e quem não está no meu time é meu inimigo, tem que morrer, né? Então, isso fala muito sobre a gente, né? Fala muito sobre as nossas fragilidades, o quanto a gente é vaidoso, o quanto a gente não permite o contraditório. Por quê? Né? Então, são coisas que eu gosto sempre de falar antes de começar. Tá bom? Eu sou casado, eu tenho 3 filhos, eu também gosto de falar bastante sobre isso, né? 2 eu gerei, 1 chegou nos meus braços, né? É filho da minha esposa, de um casamento anterior dela, mas para mim não tem nenhuma diferença entre ele e os 2 filhos, que é um espírito que chegou na minha vida, e eu tenho certeza que a gente tem uma história pregressa. Tá bom? Foi lido aqui a questão 711, né? O uso dos bens da terra é um dia de todos os homens, né? É interessante isso, né? Ainda mais nesse contexto que a gente vive hoje, né? Então, acho que é importante a gente delimitar primeiro o que ele quer dizer com bens da terra, né? E essa delimitação, ela está bem exposta na pergunta 706, né? Quando ele diz assim: por bens da terra só se devem entender os produtos do solo? Aí ele diz, né, os espíritos dizem, né? Quem pergunta? Kardec, né? Quem responde? Os espíritos, né? Eu abro um parêntese aqui rápido, né, para a gente falar sobre a metodologia de Kardec, como ele foi metódico, né? Como ele foi científico. Ele fazia perguntas, às vezes óbvias, às vezes aparentemente repetitivas, né? Mas por quê? Porque Kardec, como pedagogo que ele era, né, ele era científico. Ele queria que as pessoas tivessem, certeza é uma palavra difícil, mas ele queria que as pessoas tivessem um mínimo de dúvidas.
Então, por mais que ele soubesse, ele perguntava, ele reperguntava, né? E às vezes os espíritos, é interessante quando você lê o livro, né? Às vezes os espíritos, eles se irritam um pouco, poxa, mas eu não te disse isso, né? Então você vê aí o cuidado de Kardec, né? Então ele delimita aqui, né? O que é bens da terra? É um carro? É uma casa? É o quê? Né? Então eles dizem aqui, os espíritos, né? Por bens da terra se deve entender tudo quanto o homem pode desfrutar nesse mundo. Então, bens da terra aí, ele delimita, né? Como tudo aquilo que você pode desfrutar, né? Tudo aquilo que serve a mim, né? A gente vai ver, né, ao longo aqui do nosso estudo, que o homem, pelo contrário, ao contrário de fazer, em vez de ele fazer dos bens da terra um meio, ele tornou os bens da terra um fim. Então, eu sirvo as coisas, não são as coisas que me servem, né? Mas vamos aí, isso tem consequências, né? Óbvio, né? Isso vai ter consequências, né? Porque é o mau uso daquilo que foi te dado, né? Existe uma frase, né, de um médico, Paracelso, já é bem medieval, quem vai dizer, né? A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, depende do quanto você usa aquilo, né? Aquilo pode ser benéfico ou pode ser maléfico para você. Depende do quanto que você usa. Tudo, comida, tudo que vocês possam imaginar. Então ele diz aqui, né? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Ou seja, nós não podemos viver sem esses bens, né? Porque alguém pode se ver sem uma moradia, alguém pode se ver sem se alimentar, alguém pode se ver sem o uso das coisas, né, que nos servem para a nossa subsistência. Afinal, o que a gente está conversando aqui está dentro de um contexto de quê? Né? Está dentro do contexto da lei da conservação. O que é a lei da conservação? Né? É o que impede, né, que nós, nesse mundo de provas e expiações, né, apertemos ali o botão vermelho do desisto. Porque, afinal, estar aqui é fácil ou não? É fácil estar aqui? Não, né? A irmãzinha lá atrás falou, não é fácil, né? Esse aqui é um mundo de quê? De provas e expiações. Então, aqui tem doença, tem dificuldades, tem toda sorte de coisas, né? Apropriadas, né? Com o nosso quê? Com a nossa, vamos dizer assim, um score evolutivo, né? Com o nosso score evolutivo, nos permite estar aqui. Nós temos que estar aqui. Então, a gente está nesse mundo aqui, com doenças, com dificuldades, com problemas de toda sorte, né? De modo que os momentos felizes são o quê? São poucos, né? Geralmente, você está muito mais se livrando de situações do que propriamente com momentos de descanso. E que bom que é assim, né? Nós espíritas, nós hoje temos essa consciência, né? Que assim é uma consciência, tá, gente? Mas também não quer dizer que você não vá sofrer, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem gente que acha que porque você é espírita, você não pode sofrer. Você não pode sentir, né? Nem sofrer, sentir. Ora, nós somos humanos. Nós somos humanos. Mas o que nos conforta é saber que aquilo que nós estamos passando tem um sentido. Tem um motivo. Tem uma causa. Não é por causa de um Deus punitivo. Não é por causa de... enfim, porque alguém comeu uma maçã, não sei. Né? Tem um motivo, tem uma causa que é sua. Então, isso que eu acho belo no Espiritismo. Né? Você é o artífice da sua felicidade. É você, depende de você. Tá bom? Então, assim, ele diz, né, que é um direito, a consequência da necessidade de viver. Né? Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. As outras perguntas você lê ou que leio? Posso continuar, né? Ah, tá bom.
Então ele continua, né, na pergunta 712, né? Com que finalidade Deus pôs no gozo dos bens materiais? Por que nós temos esse prazer, né, com os bens materiais? É uma coisa óbvia, né, uma pergunta óbvia. Mais uma vez eu remonto isso, né, ao didatismo do Kardec. Então, Kardec é didático. Kardec ele burila ali, ele vai criando, ele vai perguntando, né, de uma forma muito didática, muito sequencial, né? Então, por quê? Por que você tem prazer com os bens materiais, né? E a resposta dos espíritos é o quê, né? Para que você tenha algo pelo qual lutar. Por quê? Porque nós somos assim. Por que você trabalha? Por que você levanta cedo, todo dia de manhã, e vai para o seu trabalho? Porque você quer algo com aquilo ali, né? Veja, nós ainda não estamos num nível evolutivo que nos permite, né, fazer sem esperar algo em troca. Nós quase sempre estamos nas nossas atividades buscando algo em troca. Então, por que você sente prazer com isso? Porque senão, né, segundo os espíritos, né, ninguém iria buscar esses bens. E ao não buscar esses bens, a lei de conservação, ela iria se manter? Não. Então percebam como tudo tem, né, tudo está encadeado, como tudo tem um motivo, como tudo tem um porquê. Só que, né, o homem tem algo chamado livre-arbítrio, né? Então você pode, né, usar desse prazer, né, para além do que ele foi criado. Como assim, Tiago? Eu me alimento, né, nós nos alimentamos. É claro que as coisas não são assim, né, gente? O exemplo que eu vou dar aqui, por exemplo, se alimentar, né? É claro que ninguém se alimenta só para se nutrir, né? Comer é um ato social, você come, você está lá, você sente vontade de comer certas coisas, né? É natural isso, né? Mas, principalmente, você come para satisfazer as suas necessidades, né? Para você ter força, ter vigor, né? Só que há alguns de nós, né, que exageram nisso, né? Exageram nesses hábitos alimentares. Só alimentação, Tiago? Não. Muitas outras, né, coisas que nós fazemos que nós acabamos exagerando, né? E esse exagero, ele é o quê? Ele é punido. Punido por quem, né? Por Deus? Não. Punido pelo próprio excesso do uso daquela coisa. Então, se eu sou uma pessoa que me alimento excessivamente, eu vou ter provavelmente algum tipo de problema de saúde, né? E aí eu vou ter que me adequar àquilo ali, né? É um convite, né? Aquela doença ali, vamos dizer assim, né? É um convite para que você possa voltar a um estado de equilíbrio, né? Que há pessoas que exageram, né? Acham que ou você deve comer tudo ou você não come nada, né? A gente vive principalmente hoje a gente vive no mundo dos extremos, né? O extremismo está imperando, né? Ou é 8 ou 80, ou faz ou não faz, ou é ou não é, né? Quando, na verdade, há muitos e muitos anos atrás, você tinha já filósofos que diziam que o melhor caminho era o caminho do meio, né? Então, o caminho do meio sempre é o ideal, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Então, você, como espírito, né, você tem o direito de abusar do uso desses bens terrenos. Só que isso tem um preço. Por quê, Tiago? Porque alguém vai te castigar? Não. Não. Porque
Porque nas leis de Deus, nas leis do universo, já funciona de uma maneira que o excesso, ele é punido. Tá bom? Punido é uma palavra difícil, né? Então ele diz assim, né? Vou voltar aqui, tá? Para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Ou seja, a paixão, né? O prazer, ele é um motor. Então, provavelmente, se você não sentisse prazer, né, no uso dos bens, talvez você não corresse atrás deles. Mas, ao mesmo tempo, o excesso de paixão por esse prazer, ele pode te adoecer. Como a gente vê vários e vários e vários casos aí. Tá? E aí Kardec pergunta, né, na 712A, qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Ou seja, né, à medida que eu vejo, né, nós somos seres que buscamos o quê? O bem-estar contínuo, né? Então, à medida em que eu vejo que algo foge ao meu bem-estar, eu tendo a voltar àquele estado inicial. Isso é uma regra, Tiago? Não, nem sempre. Isso não é uma receita de bolo. O ser humano não é uma caixinha fechada ali, né? Tem pessoas que vão permanecer nesses excessos. Tá? Então, vai se continuar com aquela paixão, né? Paixão por quê, Tiago? Por bens materiais. Eu tenho um carro que me leva para todo lugar, mas eu quero outro. Eu quero outro. Eu quero outro. Eu quero outro. Eu quero outra casa. Eu já moro numa casa com 20 quartos, eu quero outra casa. Aí eu começo a botar defeito naquela casa. Por que eu estou botando defeito naquela casa? É um esquema mental para mim mesmo, uma justificativa que eu estou criando para mim mesmo. E por que eu faço isso? Porque eu gosto das pessoas me aplaudindo, né? Eu gosto para alimentar a minha vaidade. Olha a minha casa, olha o meu carro. Eu me alimento disso. Então, percebam, né, que o uso desses bens, né, que o mau uso desses bens, que o mau uso dessa paixão, na verdade, ela pode estar te adoecendo. Porque você pode estar alimentando a sua vaidade, você pode estar alimentando o seu orgulho. Você precisa mesmo daquilo? Eu não estou dizendo aqui, gente, que ninguém é proibido de progredir de vida, não, tá? Não estou dizendo isso aqui, não. Não é proibido você melhorar a sua vida, não. Agora, quando você desenfreadamente tenta satisfazer coisas das quais você já não tem necessidade, é um problema. É uma dificuldade. Tá bom? Percebam, não é aqui nenhum tipo de coisa, tá aqui todo mundo tem que ser, riponga, tem que, então todo mundo morar numa cabana, não é isso. Mas também não é teologia da prosperidade. Tá bom? Nem uma coisa, nem outra. Vamos lá. Qual o objetivo dessa tentação? Já li aqui, né? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Ou seja, os excessos me ensinam, né? Como tudo que acontece de ruim na nossa vida, nos ensina. Só que, geralmente, nós não somos bons alunos, né? A gente não quer aprender. Ai, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu não mereço isso? Eu não mereço. Eu não mereço isso. Por quê? Geralmente você se revolta, né? Você diz que você não merecia passar por aquilo, né? Você começa a se comparar com os outros, né? Menos olha para a situação na qual você está, né? Que vai dizer muito ali sobre por que você está passando por aquilo ali. Então, geralmente, essa associação não é feita. Por quê? Mais uma vez, vaidade. Você não quer
ou pelo menos a maioria, né, não quer. Eu não falo isso aqui, estou falando isso aqui porque eu não conheço ninguém aqui, né? Mas geralmente, assim, quando eu falo assim, eu falo de todos nós, tá, gente? Todos nós. Tiago também é assim, todo mundo é assim, né? A gente não quer se ver como a gente realmente é, né? É difícil. É difícil ver os nossos defeitos. É difícil se aceitar como é. E eu acho que nós aqui já estamos dando um primeiro passo. Um primeiro passo. Mas ainda falta um pouco. Porque geralmente a gente não quer. Geralmente quem mostra quem a gente é são aqueles que estão longe das nossas conveniências. Que a gente chama de, não é inimigo, né, mas de pessoas que não são nossos amigos. Aí essa pessoa joga logo, você é isso. Eu sou o quê? Qual é a sua reação? Você já fica, me desmascarou. Me mostrou quem eu sou. Já pararam para pensar nisso? Né? Por que a gente fica com tanta raiva quando alguém diz alguma coisa assim da gente? Por quê? Você é isso. A sua raiva, muitas vezes, demonstra uma concordância. Uma máscara que aquele que não está na tua conveniência tirou de você. Vira assim, ó, tchau. Aí você quer botar rapidamente de volta e não quer se aceitar como você é. Geralmente, quem faz isso é quem está, repito, quem está fora das nossas conveniências, né? De modo que aqueles que a gente desagrada são rápidos em fazerem isso. Porque não tem nada a ver com a gente mais, não deve nada a você, então vai te dizer quem você é mesmo. E aí, ao invés de você aproveitar isso, né, ou pelo menos pensar naquilo, você se enerva e joga um monte de coisa de volta. Tá bom? A natureza traçou limite aos gozos? Pelo que a gente já conversou aqui, né? Sim, né? Então, tudo tem limite. Tudo tem limite. Nem há um limite máximo e mínimo, né? Então, você tem ali, né, um meio no qual você deve usar aquilo ali. Por quê, Tiago? Mas, olha, volto para o início. Porque você usa dos bens para te servir. Agora, o excesso do uso desses bens é que podem ser prejudiciais a você. Isso é para tudo na vida, tá, gente? Tudo, tudo. Sim, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade, e com isso vos punis a vós mesmos, né? Geralmente a gente quer sempre mais, né? A gente quer sempre mais, enfim. Por quê? Né? Eu não sei se isso tem a ver com a nossa origem, né? Nós somos seres que nascemos nus, pelados, sem nada, angustiados, né? O ser humano é um pouco angustiado, né? Ele nasce sem saber como nasceu, por que nasceu, né? E depois, quando pega gosto pela vida, ele geralmente não quer desencarnar. Então, tem um pouco de uma angústia aí, né? Um pouco dessa coisa de querer mais, e não apenas satisfazer o necessário. Mas a lei de Deus, ela é tão boa, que ela traça aí um limite nisso aí, né? E qual é o limite? A doença. Você vai adoecer, se você não souber lidar com o necessário para a sua vida. Tá bom? Que deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos seus prazeres, né? Uma coisa muito atual isso. Não sei se vocês vão concordar comigo, isso é muito atual, né? Porque o importante hoje em dia, é ter prazer. O importante hoje em dia é você estar aí gozando, feliz, né? Então, a gente vive numa sociedade hoje do Rivotril, né? A sociedade do pessoal que não pode ser minimamente contrariado, frustrado. Não pode ter frustração na minha vida. Eu sou feliz 24 horas. Eu estou feliz no Facebook, eu estou feliz no Instagram, né?
Lá é um lugar que eu mostro a minha felicidade, né? Ali tudo dá certo, ali todo mundo é feliz. Será que a nossa vida é assim, gente? Será, né? Mas a gente tenta mostrar uma coisa que nós não somos, né? A gente busca isso, né? Essa imagem, né? E aí, mais uma vez, alguns irmãos abençoados, né? Eles nos desmascaram, né? Aí qual é a sua reação? Raiva, né? Porque raiva geralmente é quando você não consegue dominar, né, alguma situação, algo que sai do seu controle, né? E o outro faz o que ele quer. E aí ele fez e você fica, né, porque você quer mostrar uma imagem perfeita, uma imagem, né, a imagem do Facebook, do Instagram. Alguém é feliz 24 horas, gente. Feliz que eu digo assim, não é feliz, não é essa felicidade que eu digo espiritual não, tá? Essa felicidade aí de fora, isso, pelo amor de Deus, né, gente? Mas tem pessoas aí fora que buscam isso. Que acham que a vida é uma festa. Que acham que... Aí o que o irmão fala aqui? Pobre criatura. Por quê, gente? Porque aqui é um lugar de trabalho. Você não veio aqui para ficar rindo. Você não veio aqui para isso. Você veio aqui para trabalhar. Você veio aqui para passar por situações difíceis mesmo. A vida é difícil. A vida é sofrida, né? Mas tem pessoas das gerações mais jovens, né? Das gerações atuais, que não querem isso, não querem saber disso. Né? Mas também tem gente velha aí também que também não quer, né? Quer ser eternamente jovem, né? Quer tá acreditando nessas coisas que dizem aí fora, tá? Então hoje em dia é quase proibido você ser velho, né? Você não, é quase um xingamento. É quase um xingamento você dizer que é velho, né? Todo mundo tem que ser novo, né? Todo mundo tem que estar eternamente jovem. Todo mundo tem que estar eternamente bonito. Todo mundo tem que estar eternamente competente. Todo mundo tem que estar eternamente felizão, 24 horas. Senão você é um fraco. Né? Senão você é um fracassado, é um pobre, é um sei lá o quê, um pária. Porque você tem que estar 24 horas feliz, bonito, contente, bonzão, tem que estar... E a gente não é assim, né, gente? Tá bom? Então, aqui é um mundo de provas e expiações. Esse é um mundo de provas e expiações. É um mundo de dificuldade. Ah, Tiago, então tem que estar todo mundo chorando 24 horas? Não. Ninguém tem que estar aqui chorando 24 horas. Mas é ter a consciência, né? É ter a consciência de que esse mundo aqui, né, e nenhum mundo também não é, né, uma festa eterna. Tá bom? É um mundo com doenças, com dificuldades, com guerras, criadas por nós mesmos, né? Criadas por nós mesmos. O Criador fez um mundo maravilhoso, embora ele seja um mundo de provas e expiações, né? É um mundo maravilhoso. Mas nós que estamos aqui, né, com a nossa carga evolutiva, é que criamos as dificuldades, né, ou boa parte das dificuldades desse mundo. Mas ele está aqui para isso mesmo. Afinal, como diz lá no Evangelho, ele é o quê, gente? Uma escola, um hospital, não é isso? E uma prisão também. Aí ele diz assim, né, os espíritos: pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem perto da morte. Da morte física ou da morte moral? Kardec pergunta, né? Quer dizer, os excessos, os meus excessos, no uso dos bens aqui na Terra. Eu querer tudo para mim. Eu me acabar, me explodir de comer, me explodir de usar as coisas que eu tenho, me explodir de tudo. Eu estou perto do quê? De que tipo de morte? Física ou moral? Aí os espíritos falam, das duas. Das duas. Da física, que a gente acha que é muita coisa, mas, né? Mas não é, né? Morrer fisicamente é desencarnar, mas assim, né? É claro que nós que estamos aqui inseridos nesse contexto, é doído, é sofrido, é claro que é. Eu não gosto, gente, dessa coisa assim,
pasteurizada, assim, como se, eu sou espírita, então para mim morrer é uma coisa, não, pelo amor de Deus, né? Nós estamos aqui, então as pessoas têm medo de morrer, isso é natural, isso é natural. Agora é preciso você compreender, né, que há algo além daqui, a coisa continua, né? Agora a outra morte é pior. A morte moral. Porque você morrer moralmente é difícil. É muito difícil, né? É sinal que você não tem mais valores. É sinal que você zerou, né, moralmente. Então ele fala assim: o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos prazeres, coloca-se abaixo dos animais, pois que estes se contentam na satisfação das necessidades, né? Então, assim, você congelou numa sensação. Então, você quer sexo e quer de novo, e quer de novo, e 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 de novo. Então, você vai desencarnar, né? O que vai acontecer com uma pessoa dessa? Né? Ele vai estar nos lugares onde tem esse tipo de energia. Então, assim, por quê? Né? Porque você se prendeu, você, tá? Eu acho que o bonito da gente aqui é isso. Não é ninguém, não é Deus, não é o outro, né? Porque a gente adora botar a culpa no outro, né? Vamos falar a verdade, né? A gente ama botar a culpa no outro. Quando, na verdade, a culpa é sua. Culpa não, culpa é uma palavra feia, eu não gosto dessa palavra culpa. Não gosto, tá? Não gosto da palavra culpa, acho que a culpa é uma palavra feia. Eu gosto da palavra responsabilidade. Porque culpa dá uma ideia assim de como se tivesse alguém me julgando, né? E, na verdade, não tem ninguém te julgando. Né? Até tem, né? Mas assim, eu digo assim, né? Alguém de nível de uma esfera superior, né? Eu posso contar uma historinha rápida, tá? É do livro Voltei. O livro Voltei, do irmão Jacó. Alguém já leu aí esse livro, Voltei? Você já leu, né? Mas alguém leu aí? Você já leu, né? Enfim, né? Um livro muito bom, né? Um livro que fala bastante disso aí, de julgamento, né? Eu gosto de contar essa história porque ela fala um pouco assim de que as pessoas acham que vão morrer, vai passar um telão na frente dela, né, com tudo que ela fez, né? Aí vai passar assim, aí vai ter alguém ali te julgando, um juiz, né? O que é o livro Voltei? Rapidamente, tá? Eu acho que eu tô seguindo bem, né? Assim, dentro do tempo, que eu nunca vim aqui, gente. Desculpa, tá? É difícil quando você não tem parâmetro, né? Anterior. Como é a primeira vez, então, enfim. No livro Voltei do irmão Jacó, o que é o livro Voltei? O cara era um dirigente de casa espírita. Dirigente, hein? O cara achou que quando fosse desencarnar, ia, enfim, né? O cara acordou no umbral. Começa por aí. Acordou no umbral, aí passou um tempo lá no umbral, aí do umbral veio os irmãos ajudarem ele, aí ele tinha que passar por... Já leu esse livro? Voltei? Aí ele tinha que passar por uma ponte, aí na ponte falaram para ele assim, não olha para baixo não, né? Não é assim o livro? O cara falava assim, não olha para baixo não, que se você olhar, tu vai acordar lá, de novo. Por quê? Porque tinha alguém puxando ele? Não, ele afinizava com aquelas pessoas lá. Tu vai acordar lá, porque tu gosta de ficar ali, tu gosta disso. Mas vamos aqui que eu vou te ajudar para ver se tu consegue chegar lá na colônia lá. Aí o cara chegou, beleza. Quando ele chegou lá na colônia, ele encontrou com uma rapaziada que ele não se dava na terra aqui. Não é isso? Você vai ler o livro? Essa galera, o que ele pensou? Natural, né? O que muitas pessoas pensariam, né? Caramba, agora vai ficar difícil para mim aqui, porque, né? Caramba, fulano ali está aqui. Meu Deus do céu, e agora? Né? Agora o negócio aqui não vai ficar legal. Aí ele viu que ele tinha uma luzinha mínima, quase nada. E as pessoas tudo tinham uma luz assim, lindona, assim, grandona, né?
Aí esse cara que ele encontrou, uma hora ele teve que encontrar com essa pessoa, teve que falar com ela. Aí essa pessoa acolheu ele assim, calorosamente, maravilhosamente bem. Com muito amor, com muito carinho. Né? Aí daqui a pouco ele encontrou com outra pessoa. Daqui a pouco ele encontrou com outro. Ele fez bastante inimigos aqui, né, vamos dizer assim, né? Então, aí na quarta pessoa que ele não se deu bem assim, né, que a pessoa acolheu ele bem também, tratou ele bem, maravilhosamente bem, assim. O que eu quero dizer com isso, né? Ninguém julgou ele. Ninguém. Ninguém vai te julgar, não, tá? Sabe o que ele fez? Ele falou assim, gente, vem cá, não é possível, né? Está acontecendo alguma coisa aqui, eu não mereço estar aqui. Eu não estou falando assim, claro que no livro não está assim, né? Nesses termos assim, mais populares, né? Então, assim, pô, gente, eu não presto para estar aqui, que isso? Eu te fiz mal, tu não lembra não? Você não está lembrando que eu te sacaneei? Você também aí, ó. Pô, gente, que é isso, gente? Não é possível, eu não mereço estar aqui. Isso aqui é muito bom para mim. Qual é a moral disso aí, né, gente? Jesus, ele vai falar assim, né? Não sou eu que te julgo, não. Isso está lá no Evangelho. Nos evangelhos canônicos, né? Não sou eu que te julgo, não. Sabe quem te julga? Quem vai te julgar é Satanás. Aí as pessoas, nós, né? Como a gente adora botar a culpa nos outros, a gente inventou alguém que esse alguém se chama Satanás. Mas Satanás é uma palavra, né, que no hebraico significa adversário. Quem é o seu maior adversário? Aquele que te conhece por dentro. Aquele que conhece coisas que você não conta para ninguém. Aquele que fala, que conhece tudo, todo o seu segredo. Quem é? Quem é essa pessoa? Você mesmo. Você mesmo. Então, não é pessoas externas que vão julgar você. É o seu adversário, é você que vai se sentir inferior. Ninguém disse que ele era inferior por estar ali. Ele se sentiu inferior. O adversário dele botou ele inferior a todos os outros. Porque ele se sentiu mal, porque ele não tinha a capacidade de fazer aquilo que os outros fizeram com ele. Então é por isso que Jesus diz, meus irmãos, que quando alguém bater na sua face, dê a outra. É duro você escutar isso. A gente às vezes quer manipular isso. Não foi bem assim, não foi. Mas é só você pensar que o mal, você não vai pagar com mal. Você não vai clarear a escuridão com mais escuridão. Você vai clarear a escuridão com luz. E a luz é o perdão, é o amor. Então fiquem tranquilos. Ninguém vai julgar vocês. Ninguém. A não ser vocês mesmos. Tá bom? Então eu não gosto de culpa. Eu não gosto da palavra culpa, eu gosto da palavra responsabilidade. Vamos lá. Quando estiver perto de terminar, me fala, tá, gente? Que eu falo muito, tá? Tá, eu falo bastante, hein? O homem que procura nos excessos todos os gêneros, que a gente já conversou, né? Abdica da razão que Deus lhe deu por guia. E quanto maiores forem os seus excessos, tanto maior domínio ele confere à sua natureza animal. Há uma tendência de você, quando você entra nessa vibe de querer sempre mais, você acha que nunca é o suficiente. Já reparou? Você acha que nunca é ali, nunca tá o bastante. Eu já almocei 5 vezes, mas acho que tem que almoçar 6. Eu tenho que fazer, não sei, se eu estou numa casa com 20 quartos, eu tenho que estar numa casa com 30 quartos. Mas só tem eu e minha mulher lá dentro. Então, assim, geralmente você entra numa vibe, vamos dizer assim, né? numa ideia de que nunca é o suficiente, de que você sempre está lutando, quando na verdade você já tem mais do que o suficiente. Mas é difícil, né? Muitas vezes, de você olhar e parar e pensar e ver, né?
e analisar que você tem muito mais do que o suficiente. Nós somos assim, todos nós somos assim, não nos mudamos, todos nós somos assim. Nós, em alguma coisa, temos muito mais do que o suficiente. Só que o nosso egoísmo não permite entender isso. E às vezes a gente acha que está faltando ainda, porque você se compara com os outros, porque você acha que o que o outro tem, você tem que ter também. Só que ele é ele, você é você. Então para de se comparar com o outro. Para de olhar para o outro. Olha para você. Tá bom? Como pode o homem conhecer o limite do necessário, né? Eu acho que isso já foi meio que falado, né? Qual é o limite do necessário? O limite do necessário é quando você tem consciência de que a tua necessidade foi plenamente atendida. Só que a natureza, ela nos dá uma força. Que força é essa? A doença. É, a doença. Já que você, por consciência própria, não conseguiu entender que o seu limite é até ali, então você vai adoecer. Porque você vai ser obrigado a voltar para um estágio no qual, né, você não fica doente no uso daquele bem. Tá? A natureza, aí o Kardec pergunta aqui na 716, né, isso. A natureza não traça o limite da nossa necessidade por meio da própria organização física que nos deu? Sim, né? É o que nós acabamos de conversar aqui, né? Ou seja, a sua própria natureza física no uso dos bens, né, é um fator limitador. Só que você sempre vai arrumar um jeito de querer mais. Por quê? Porque nós somos assim. Nós somos egoístas. Nós somos frágeis, né? Somos, como é que é o nome da palavra? Quando você não tem confiança, né? Você não tem inseguro, isso aí, inseguro. Nós somos inseguros, né? Então você não confia, né, na espiritualidade. Você não confia, né, que Deus. Você fala muito de boca, né? A gente fala muito de boca, mas acreditar mesmo e se deixar seguir pelo caminho é difícil. Poucos fazem isso, muito poucos. A maioria de nós, quando a coisa sai um pouquinho da rota, você está aqui, que você acha que é ir até ali, mas a coisa sai um pouquinho aqui, aí você já começa a xingar, né? Xingar, você já começa a achar que Deus não está contigo, né? Que a igreja é fraca, que aqui o centro é fraco, que a espiritualidade não está com você, né? E isso, ó, isso é antigo. Isso é tão antigo, gente, né? Que a Bíblia vai ter um livro só para isso, né? O nome desse livro é Jó, né? O livro de Jó é uma novela judaica, né? E nessa novela judaica, começa assim, né? Com Deus e o diabo conversando, né? Aí você tira que realmente é uma novela, né? E aí eles falam assim, né? Ele fala assim, Deus fala para o diabo assim, tá vendo meu filho Jó? Ele é maravilhoso, ele é uma pessoa fora de série, ele é um cara muito bom, ele me louva, ele é tudo de bom, Jó. Aí o diabo vira para Deus e fala assim, ele é bom mesmo, né? Ele é legal? Ele é bom porque ele é bom? Ou ele é bom porque você dá as coisas a ele? Aí Deus pensa assim, vamos fazer o seguinte, você deixa eu tirar as coisas dele? Para ver se ele é bom mesmo ou não? Aí é o livro que a gente sabe, né? Que o nego é tirado tudo dele, aquela coisa toda, né? A primeira coisa que foge são os amigos, né? As pessoas os amigos, né? Já logo saem de perto, o cara perdeu a grana dele toda, né? E aí a própria esposa fala, cara, pelo amor de Deus, é melhor tu morrer, né? Então percebam como a gente é, né?
Esse livro é antigo, hein? Uma novela judaica bem antiga, né? Mas percebam como a gente não mudou muito de Jó para cá, né? Nesse sentido, né? Porque quando as coisas não vão bem, coisa saiu um tiquinho de nada, você já acha um monte de coisa, você não procura entender que aquilo faz parte de um processo, né? Que há um motivo para aquilo. Não, você já acha logo que, então, acho que eu não vou mais no centro, não, ou tem que rezar mais, ou tem que, enfim. Tá bom? Que deve-se pensar, né, dos que se apropriam dos bens da terra para se proporcionar o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Quase não tem isso, né, gente? Ai, meu Deus, gente. Tem bastante irmãos assim, né? Mas, como eu conversei aqui com a gente, né, com vocês, né, não pense que essas pessoas... Uma coisa que a gente pensa assim, né, teve uma época que eu parei de ver televisão, porque eu ficava julgando muitas pessoas. Eu, às vezes, via assim, o cara matou, não sei o quê, essas coisas assim, bem, sabe, né? Aí eu entrava naquela energia. Eu começava a xingar o cara, eu achava que o cara tinha que morrer. Porque você é isso, não sei o quê. Aí, às vezes, achava, o cara roubou milhões, não sei da onde. Caramba, sabe? Então, depois de um tempo, né, eu pensei assim, eu acho que eu tenho que me educar para ver isso. Porque senão você entra naquela energia, sem perceber. Então você está matando os outros, você está prendendo fulano, você está se indignando com aquilo. É uma indignação até legítima, né, vamos dizer assim. Mas não faça isso. Não faça isso. Lembrem da historinha que eu contei para vocês aqui, do livro Voltei, lá do irmão Jacó. Não adianta eu ficar te julgando, não adianta. Isso só vai trazer para você mais ira ainda contra mim. Né? Como é que é quando você discute com alguém, né? Fica aquela coisa, você é isso, você é aquilo. Aí você para mim, e você que é um não sei o quê? E você que é não sei o que das contas? Aí você, mas você é isso. E a temperatura vai ser o quê? Daqui a pouco ele está se atracando. Então, por quê? É tanta desmascaração, né? É tanta coisa, eu querendo ser mais do que você, né? E você sem deixar, e aí que essa raiva, essa perca de controle leva a vir de fato. Não faça isso, não faça isso, tá? Quando alguém afrontar você, eu sei que é difícil, tá, gente? Eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando que é uma coisa assim... Recentemente, eu comemorei muito. Eu comemorei muito porque no meu trabalho eu consegui fazer isso, assim. Mas foi doído, gente. Doeu muito. Doeu muito porque... Resumindo aqui, né? Uma pessoa me deu uma ordem para fazer uma coisa, né? Lá no meu trabalho. Eu fiz, né? Uma outra pessoa, né, me chamou e falou assim, você não deveria fazer isso. Você fez isso sem saber do contexto da coisa, sabe? E eu consegui ficar calado, gente. Se fosse alguns tempos atrás, acho que eu tinha falado várias e várias coisas de volta, sabe? Eu tinha, sei lá, tinha dito N coisas, mas eu consegui me manter assim. Então, o que eu digo para vocês é que não é fácil, né? Mas ouçam aquela voz interior, não entre nisso quando alguém afrontar vocês, não entre nessa energia. Não aceite esse convite. Geralmente, você aceita imediatamente, sem perceber. Você nem respira. Bateu, levou. Deu, tomou de volta. Não faça isso. Se afasta. Deixa a temperatura baixar. Se quiser, depois você conversa com a pessoa. Tá? Mas não tenta retrucar na hora, não. Tá bom? Porque vai ficar uma briga, vai começar a juntar irmãos que vão inflamar você. Ih, vai deixar, falou isso de você. E aí de volta também, né? Tudo isso, por que eu estou falando isso, gente? Para a gente terminar, né? Não julgue. Por pior que seja, não julgue. Não julgue.
O único que pode julgar é Deus. Por que só Deus que pode julgar? Porque é Ele que tem o completo domínio e ciência do fato. Você só sabe uma parte. Então você não pode julgar sabendo apenas uma parte. Você vai ser tendencioso para um lado. Então o único, vamos dizer assim, que tem essa onisciência é Deus. Mas pelo que a gente conversou aqui, do livro do irmão Jacó, nem ele faz isso. Ele te acolhe, ele te ama, E o amor é o remédio, para muitos e muitos e muitos males. Ame o seu irmão, ame o seu próximo, tá? Não com esse amor que a gente fala hoje aqui, com esse amor de efêmero, Com esse amor que exige coisas em troca. Ame de verdade. Faça esse exercício. Busque amar, Não esse amor que, quando a pessoa não faz o que você quer, aí você já para de amar, Poxa, fiz tanto por você, e você me paga com isso, Mas quem disse que o teu amor tem que controlar o que ele faz? Há experiências pelas quais nós temos que passar. Ame, compreenda, tá bom? É isso, Acho que nosso tempo está acabando. Desprezam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Eu não queria estar na pele dessas pessoas, elas vão chorar amargamente quando elas encontrarem consigo mesmas e veem o que elas vão olhar na frente do espelho, tá bom? Muito obrigado. Nós que agradecemos, nosso companheiro, E agora nós vamos passar para o segundo momento, o momento dos passes, e solicitamos aos médiuns que, por favor, ocupem os seus lugares. Enquanto isso, nós outros, não nos distraiamos com essa movimentação. Vamos fechar os nossos olhos, já buscando sintonizar com o nosso anjo guardião, com a espiritualidade da casa. Vamos nos colocando em sintonia, para que a gente possa perceber esse auxílio que iremos receber. Então, nesse momento, Senhor, mais uma vez te pedimos, Mestre, o teu auxílio. Ampara-nos, Senhor Jesus, nessa hora, para que possamos saber aproveitar todos esses eflúvios salutares que nos serão concedidos. Que Deus abençoe os médiuns. Graças a Deus. Está ligado. A lei de amor, que é a prática da caridade, que resume a lei do amor de Jesus. O ensinamento maior que nos direciona para o caminho da evolução. Estamos falando de um amor que possui uma dimensão muito mais profunda e intensa, que eleva a alma e que nos aproxima do Criador. Emmanuel nos diz que o amor é o reflexo do Criador nas criaturas, e ele nos aguarda pacientemente, cada um no seu tempo, para deixar florir essa semente que se encontra dentro de nós. Esse sentimento vai se desenvolvendo gradativamente, dia após dia, pois no início da nossa infância espiritual, nós só temos instinto. E o primeiro instinto é o da preservação, onde aprendemos a nos amar, cuidamos do nosso corpo, da nossa mente, para que, num segundo momento, esse amor por nós mesmos possa se expandir para o nosso próximo, que são nossos familiares, amigos, os nossos círculos de convívio, para que, em outro momento, possamos amar aqueles que se encontram em nossa caminhada e não nos amam e que são nossos inimigos, que não nos afinizamos. Precisamos desenvolver esse amor pelo próximo, que não é o nosso próximo. O amor, fraternidade pela humanidade, termos empatia pelo sofrimento alheio, não termos inveja, ciúme, maldade ou egoísmo. Pois aquele que ama busca compreender
todos aqueles que se encontram em outro estágio de entendimento, diferente do dele. Por isso ele é feliz, mesmo com todos os desafios do mundo material. Estamos aqui para isso, para desenvolvermos esse amor dentro de nós. Uma frase que li, que o amor é uma força tão intensa que, se não fosse controlada, seria avassaladora. O Criador controla essa força do amor, dividindo em vários tipos: o amor de mãe, de pai, de marido, de esposa, de amigos e de filhos. Quando o exercitamos, estamos exercitando a força mais poderosa do universo. O amor é a potência da qual Deus comanda o universo, comanda sua criação e suas criaturas. Embora saibamos que a lei de amor resume todas as suas lições, todo o seu código moral, é necessário que entendamos esta lei como ela se aplica no convívio com as pessoas, no trabalho, na nossa vida pública, em qualquer aspecto que nos compete. Por isso, precisamos, meus irmãos, conhecer o Evangelho de Jesus de forma mais abrangente. Jesus não quer que só conheçamos o Evangelho, mas sim que o pratiquemos, como ele disse a Eurípides Barçanufo, que possamos praticá-lo no dia a dia e acender essa centelha divina que Deus nos capacitou para desenvolver dentro de nós. Esse amor legítimo, que não espera retribuição e reconhecimento do outro, porque ele se alegra no simples ato de amar. É isso que Deus espera de nós, que possamos repartir com o próximo esse amor cristão e que possamos colocar em prática essa vivência em todos os lugares que estejamos, que possamos vivenciar esse amor. Muita paz a todos. Chegou a hora de agradecer, Senhor. Agradecer a esses espíritos benfeitores que o tempo todo nos convidam, nos concitam ao melhoramento e ao amparo. Pedimos também, Senhor Jesus, que possamos retornar aos nossos lares com paz, tranquilidade, segurança e harmonia. Pedimos, Senhor Jesus, que blindes essa casa de amor, que sustente a cada trabalhador, a cada frequentador, Senhor. Pedimos também, Mestre querido, que abençoes o nosso país, que abençoes e proteja o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, para que todos esses homens possam ter o Evangelho como bússola e guia. Que seja então, Senhor Jesus, em teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por terminado a nossa reunião pública de estudos e passes. Graças a Deus.